A gente vai sair rapidamente desse assunto porque algo muito importante aconteceu no Brasil agora há pouquinho. Eu estou falando da história polêmica do Pix. Olha só o que aconteceu. Acabou de haver uma entrevista coletiva. A crise está tão grande para o governo, mas tão grande, saiu tanto do controle que medidas foram tomadas. Uma entrevista coletiva agora, membros da equipe econômica conversaram com o presidente Lula, depois deram uma entrevista coletiva. Secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, destacou que tomou uma decisão, revogar a medida do Pix se deu principalmente por conta de onda de fake news sobre o Pix e destacou que ainda serão tomadas medidas contra quem propagou notícias falsas sobre o assunto. Então, peraí, só para você entender, aquela história do monitoramento do Pix, até R$5.000 para pessoa física, até R$15.000 para pessoa jurídica, o governo mudou. Parece que não vai mais ter, não. E aí ele fala que foi por conta da onda de fake news. Vamos ver? E por conta dessa continuidade do dano, dessa manipulação desse ato da Receita, eu decidi revogar esse ato num primeiro momento, e essa revogação se dá por dois motivos. Um deles é tirar isso que virou, infelizmente e tristemente, uma arma na mão desses criminosos inescrupulosos. E a segunda razão é não prejudicar o debate e a tramitação do ato que vai ser agora anunciado pelos ministros. E queria dizer também que a Receita Federal, com apoio da AGU e da Polícia Federal, ela não aceitará o que aconteceu, que foi o uso do nome da Receita Federal, o uso dos símbolos da Receita Federal para dar golpes nas pessoas mais humildes desse país com base nas mentiras que foram divulgadas. Então a Receita Federal, com a Polícia Federal e a AGU, irá atrás de responsabilizar essas pessoas. Pois é, o que ele não comentou, só que para a gente fechar, que é importante dizer, é porque as fake news em relação a essa decisão, a esse ato da Receita Federal, e que agora, enfim, está mudando de rumo, ele atingiu a imagem do governo de uma maneira essencial. Tem um vídeo no Instagram do deputado Nicolas Ferreira, que é muito forte, lá de Minas Gerais, deputado federal, que é muito forte nas redes sociais. Ele gravou um vídeo até longo, considerando as redes sociais. Tem mais de 100 milhões de visualizações esse vídeo, falando, olha, não, o governo não vai, diz que não vai taxar, mas também não duvido se passará a taxar. Lança dúvidas e aí fica falando que os profissionais informais serão muito prejudicados por essas mudanças no Pix. Mudanças no Pix não, na verdade, um monitoramento que já é feito pelos grandes bancos e que seria feito também por contas digitais, etc. Não tem nada a ver com taxação, mas essas mudanças levariam, provavelmente, algumas pessoas que recebem Pix. Podem ser pessoas mais humildes também, mas que movimentarem mais de R$5.000, a Receita saber. E o fato é que muitas dessas pessoas, de fato, não declaram esses rendimentos e não pagam impostos. Mas aí gerou uma crise. Para entender o tamanho da crise, é só a gente ver essa mudança de rumo, então, anunciada em entrevista coletiva por Robinson Barreirinhas, da Receita Federal, ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do advogado-geral da União, Jorge Messias. Então, isso aí que vocês viram também é uma operação de guerra contra a imagem, a queda, o impacto na imagem do governo do presidente Lula.